Muito bem-vinda, você que está chegando agora ao Canelada, a gente falando do Flamengo, essa situação, né? O Flamengo se interessou pelo zagueiro Vitão do Internacional, ofereceu 10 milhões de euros, mas o Inter quer o perdão da dívida ainda envolvendo a transferência do Thiago Maia, o que poderia chegar, o que essa operação poderia alcançar a casa dos 14 milhões. 10 milhões de euros da proposta do Flamengo, mais os 4 milhões de euros que o Internacional está devendo para o Flamengo. O Inter quer o perdão dessa dívida. Fábio Piperno, e a gente lembrou aqui, né, alguns casos de clubes que estão devendo seus jogadores, lembrou até outro caso do Internacional, né, que envolveu a transferência do Wesley. O Wesley não foi para o Krasnodar da Rússia, porque o Inter foi fazendo as contas, né, 50% do Palmeiras, eu tenho uma dívida de 7 milhões pela compra desse jogador com o Cruzeiro, eu tenho uma dívida antiga com o próprio clube russo, então não vou vender, porque eu vou ficar com uma fatia muito pequena da venda. O Inter, que tentou passar o jogador para o Santos, transferir o jogador para o Santos e ainda ganhar lucro em cima da dívida, e agora que o Flamengo se interessou, também está querendo colocar essa dívida no meio da parada, Piperno. O Internacional está me lembrando um aplicativo de venda de passagem aérea, com o qual eu comprei uma passagem outro dia, um dia para Araçatuba. Pensei que você estava indo para Paris. Não, pensei que você estava indo lá curtir as férias em Londres. Quem sabe em breve. Aí, passagem custava lá, sei lá, 600 e poucos reais, quase 700, comprando aí com alguma antecedência. Aí, tive que remarcar o voo. Aí eu fui lá, a empresa falou, putz, vou ter que remarcar o voo. Ah, então tá bom, então o senhor vai ter que pagar uma multa e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas quanto sai então com a multa a nova passagem? 600 e poucos reais. Eu falei, mas então você não está remarcando a minha passagem, você está tentando me vender uma outra, o valor é o mesmo. É um aplicativo desse aí, famoso, então, uma trambicagem. Então, o Internacional, essa história do Vitão, fico imaginando o seguinte. Vamos imaginar aqui o Botafogo, ou, sei lá, o Cruzeiro, que é um comprador. Não, aliás, o Cruzeiro não, porque tem a pendência do Wesley. Mas, se o Corinthians, que gosta de comprar todo mundo e tal, né, o São Paulo, resolve lá fazer uma proposta pelo Vitão. O Internacional, será que vai pedir 10 ou vai pedir 14? Porque, às vezes, me passa a impressão que o Inter, quer dizer, o preço do rapaz é de 10, mas para o Flamengo é 14, porque tem essa dívida. O Internacional é um clube cara de pau, esse Internacional de hoje, com essa gestão. Deve para todo mundo. Essa história do Wesley é um vexame. A história da dívida com o Krasnodar é outro, porque esse Krasnodar é um clube que está disputando pau a pau com o Zenit. Depois até a gente fala sobre isso, quando chegar no episódio do Luiz Henrique, o título lá da Rússia, ele também tem que, o futebol está parado agora, aquela paralisação de inverno lá e tal, ele também está no mercado para contratar, né? Então, o troquinho lá que o Internacional deve, certamente ajudaria o clube nesses esforços aí. É assim, contrata mais do que pode, e depois fica fazendo esse tipo de chantagem, como fez no caso do Thiago Maia, como fez agora em relação ao Vitão, e tentou fazer com o Wesley. É óbvio, o jogador do clube, né, o contrato dele é um ativo do clube, os direitos econômicos, do jogador, mas tem uma coisa, quer dizer, você não pode também querer se apoiar nisso aí para perpetuar essa relação de calotes por aí. Como é que faz? E a CBF vai ficar olhando? Porque é aí que está o negócio. Quer dizer, amanhã depois, se o Internacional for contratar alguém de clube brasileiro, a CBF devia olhar e falar, bom, pera lá, você está devendo e o credor está na justiça e veio reclamar para nós. Então, vamos imaginar o seguinte. Amanhã depois, o Cuiabá, credor de Corinthians e Atlético Mineiro, ele vai lá na CBF, ele formaliza esse tipo de queixa, esse tipo de acusação, e comprova que realmente ele é credor, que ele tem direito a esses créditos, a CBF deveria barrar as transferências ou as negociações que esses clubes devedores tentam fazer toda hora, sabe que não vai pagar. Ou seja, você só vai poder fazer uma nova negociação quando você saldar a tua dívida com outro filiado nosso, porque isso distorce o campeonato que a própria CBF organiza.
Flávio Prado, o que você pensa dessa situação aí do Flamengo com o Internacional? Uma dívida antiga que o Internacional está tentando de todas as formas, né? Que o Flamengo perdoe essa dívida ou tentar passar para outro clube, né? Repassar o Thiago Maia, transferir o Thiago Maia e ainda passar essa dívida junto. Por isso que tem que ter fair play financeiro quanto antes aqui no futebol brasileiro, Flávio. Pedro, a menos que eu esteja enganado, se tiver, não terei nenhum problema depois de corrigir. O Inter é um dos times que recebeu um aporte da liga, de uma das ligas, que eles pagaram 20 anos antes. Isso. Sim. É isso? Esse é o Forte União. Recebeu mesmo. Isso. Então, ele já não tem dinheiro agora. Ou seja, ele gastou dinheiro de 20 anos. É isso? São 50 anos. É 20% dos direitos de transmissão da Série A por 50 anos. 50 anos. 50 anos. É possível que o presidente de um desses clubes que venderam 50 anos nem tenha nascido. Pois é. Porque na época em que terminar o período, né? Se for um cara de 48, 49 anos, Que é o quando normal. terminar, ele está nascendo amanhã ou depois. Nem nasceu. Nem bebê é. Aí vem o futuro, o cara vira presidente de um clube desse e vai ficar... Agora acabou, 50 anos. Agora, Mauro já está devendo, já gastou dinheiro de 50 anos. Esse dinheiro foi adiantado. Olha que loucura. Imagina o seguinte, o Grêmio não fez isso. Então, toda vez que negocia, se negociarem a mesma verba de direito de transmissão durante meio século, o Grêmio vai ganhar 100. Vocês ganham 80. O Grêmio ganha 200, vocês ganham 160. O mesmo vale para Botafogo, né? Fluminense e Vasco também fizeram. As SAFs todas fizeram, praticamente. Talvez uma ou outra não tenha feito. A maioria das SAFs já foi, já pegou logo a grana. Pegaram essa grana adiantada e começaram a reforçar os clubes. Isso. Só que Trazer jogadores aí de maneira doidada. doidada. Acabou o dinheiro e está devendo por 50 anos. Tá Acabou o conseguindo dinheiro. pagar. Acabou o dinheiro. Já. É aquela coisa, você pede um financiamento, você não compra o que você queria comprar e você continua com a dívida. E esses dirigentes que hoje estão no Internacional, daqui a pouco vão sair, vão entrar outros dirigentes como disse o Mauro, e talvez até dirigente que nem nasceu ainda vai assumir o clube mais pra frente. Havia uma com regra. essa situação, né? Com as receitas todas comprometidas para o futuro. Havia uma regra antigamente na CBF que era de uma responsabilidade que ela fosse transferida para aquele que assumisse o cargo. Quando ele sair, tinha que deixar zerado. E aí aquilo prometia fazer com que quem não cumprisse isso fosse preso e tal, certas situações. Eu lembro de um caso, um tal Onaireves, eu lembro até porque... Opa, Onaireves Moura. Isso, o Onaireves, ele ficou uns dias preso e tal, com isso aí. Só. Federação Paranaense. Ele deve ter brigado com alguém indevido lá, porque ele ficou uns dias preso e tal. O resto, todo mundo deu uma de Onaireves e não aconteceu nada com ninguém. Isso deve ter caído já, porque não é possível. Como é que você recebe dinheiro adiantado? O Mauro explicou bem, uma parte do dinheiro, é verdade. Mas você recebeu 50 anos na frente o ano passado, quando ele saiu comprando um monte de jogador, trouxe o pessoal da Colômbia e tal. Lembra? O Inter montou um baita time com essa grana. Ele pegou essa grana e montou um time. O time não virou, por qualquer razão. Depois com o Roger, ele subiu, no Cudê fez só um monte de bobagem. Depois veio a chuva e tal, tudo isso a gente, claro... Contratou Borré, Alário... Um monte, com esse dinheiro. Wesley... Isso. E aí Tem uma galera aí. Isso, o Ervin, oh, meu Deus do céu, o atacante, o centroavante. O Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Ener Valencia. Quer dizer, e aí esse time, mesmo que ganhasse tudo, não ia ter dinheiro para pagar essa dívida. Então foi uma irresponsabilidade total. Mas não ganhou nada, só conseguiu a classificação graças ao Roger, aquele momento final e tal. E agora tem uma dívida gigantesca. Como é que você faz uma coisa dessa, gente? Uma coisa de maluco. Uma coisa de maluco. É como se eu hoje saísse daqui, comprasse um helicóptero, comprasse uma Ferrari. É claro que eu vou explodir. Não tem jeito, nem que o peça adiantado por 3 gerações. Não dá. E os caras fazem isso, não acontece nada. Esse é o ponto do Inter. Ele está devendo depois de pegar adiantamento de 50 anos. E um ano depois, eles já... Antes até, né? Que esse empurra, faz tempo que ele está acontecendo. 7, 8 meses depois, já não tinha mais dinheiro e tem dívida pra caramba.
No seu caso, você ia deixar essa dívida, o Bruno ia ainda herdar isso aí e dar um jeito. Isso seria engraçado. Eu acho que você tinha que pensar nessa possibilidade. Isso seria engraçado. O Bruno seria engraçado, o Bruno xingando, né? O Bruno Prado recebendo aqui, né? Comprou um helicóptero, jatinho, o carrão de luxo lá. Agora a conta é contigo, Bruno. Vai lá. Muito. Eles entendem que a prioridade total é zagueiro, tem outros nomes na mesa. Ah, o Danilo está na mesa. Tá, mas está muito distante, já falei isso para vocês. Se o Vitão vier, o Danilo vem? Não, é um ou outro. O Flamengo está buscando a contratação de um zagueiro, não 2 zagueiros. E são 2 zagueiros que custariam alto para o Flamengo. Então o Flamengo vai aguardar essa resposta aí para tomar a decisão do próximo passo. E por falar em Vitão, o perfil do Matheus Nogueira, um abraço para ele, ele postou assim: por que Vitão é o zagueiro ideal para o Flamengo? Ele botou, para começar, o básico, 24 anos, destro, versátil para jogar dos 2 lados da zaga, um zagueiro com leitura de jogo e consistência absurda. Não perde um duelo por baixo, domina as coberturas e tem uma saída de bola que facilita qualquer construção ofensiva. É o tipo de zagueiro moderno essencial para equipes que jogam propondo o jogo, como o Flamengo de Felipe Luiz. Outra coisa importante, o Flamengo precisa repor o Fabrício Bruno com alguém que mantenha o nível. Vitão, além de ser destro, tem características que permitem adaptação rápida ao estilo de jogo do time. Ele sabe lidar com pressão, joga sério e não inventa. Por fim, não dá para ignorar o potencial. Só 24 anos, já joga como veterano e ainda tem espaço para evoluir. Uma contratação que resolve o agora e também mira o futuro. Além disso, ainda tem poder de revenda. Eu, particularmente, acho uma boa contratação do Vitão. Ah, mas 10 milhões de euros. Beleza, gente, já expliquei isso aqui para vocês. O Flamengo não sabe quando vai receber os 4 milhões do Internacional e se receber. É melhor garantir agora esses 4 milhões e só tirar do bolso 6 milhões de euros. Então, eu acho uma boa. Estamos falando de um mercado extremamente super valorizado. Mas super valorizado. Por exemplo, o João Vitor, do Vasco, com todo respeito, ele custou quase isso. E ele joga bola? Não. O problema é que o Flamengo contratou o Léo Ortiz de uma maneira barata, tá? No fim das contas, saiu barato. O Fabrício Bruno foi vendido por 50 milhões de reais, tem 29 anos, vai fazer 29 anos agora em fevereiro. O Vitão tem 24 anos, jogador super valorizado no mercado. Eu acho uma boa.